Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de História da Ciência. Uma das primeiras questões que a gente deve discutir um pouco é sobre o que a gente pode considerar como ciência, o que é ciência. Na verdade, a gente não vai discutir o que é, né? Essa não é a intenção nesse momento. Mas o que eu quero problematizar para vocês é que aquilo que a gente considera como ciência, ou o que deu o start, digamos assim, ao pensamento científico, ele tem muita relação com a posição política daquilo que a gente entende do que é ciência, né? É, então, o que é ciência para a gente? A partir dessa pergunta e da resposta a essa pergunta, a gente pode pensar a partir de que momento que começou esse trabalho, né? Onde surgiu a ciência. Mas aí vem uma dúvida, né? A gente pode dizer que surgiu em determinado local, por exemplo. Mas será que a gente pode dizer que não surgiu em nenhum outro lugar? Ou ao mesmo tempo, ou antes? Sendo que a gente não tem, a princípio, nenhum indício que comprove, por exemplo, que ele não existiu? Então, por exemplo, se por hipótese a gente diz que o pensamento científico nasceu na Grécia Antiga, o que a gente pode dizer até hoje é que, a princípio, a gente não tenha nenhum outro material que contradiga essa hipótese, né? Não temos nenhum dado empírico que contradiga, o que não quer dizer que não tenha ocorrido e esse dado empírico tenha se perdido em algum momento. Então, por exemplo, se a gente partir desse pressuposto e a gente não encontrou nenhuma informação sobre o surgimento dessa ciência que a gente está considerando como ciência em algum outro lugar, em algum outro ponto da história, a gente pode pensar assim, só que isso não deixa a questão fechada, né? A questão ainda fica relativamente em aberto e sempre fica esse asterisco a essa questão. E por que que eu falo isso, né? Porque, primeira coisa, né? É o que a gente considera como ciência, né? É o pensamento crítico, o que é a ciência. A gente pode considerar, por exemplo, que a ciência ela nasce com o aparecimento da profissão cientista. E essa é uma posição política que a gente pode ter e a gente pode argumentar sobre isso. Né? Porque como que nasceria a ciência sem ter alguém que trabalhasse na ciência, né? Por exemplo, argumento para defender essa posição. Então, uma das questões historiográficas importantes são essas definições, muitas vezes usadas, e elas são, não podemos esquecer que elas são definições políticas. Uma das questões também que a gente pode pensar são os materiais que a gente usa para tecer as narrativas historiográficas. Né? O que eu quero dizer com narrativas historiográficas? A gente tem alguns objetos, são fontes primárias de dados, por exemplo, é, uma pintura numa rocha, uma fonte primária. A gente tem uma fonte secundária, que pode ser a narrativa de um historiador. A gente pega o que ele narrou sobre aquele fato já para nos ajudar a entendê-lo. Então, as fontes primárias são aquele objeto primário, e a fonte secundária seria a fala de alguém sobre aquele objeto. Então, essas seriam as duas fontes, né? Então, o que a gente não pode esquecer? Que todos esses materiais que são produzidos, tanto a fonte primária como a fonte secundária, elas são produzidas numa época e a partir de uma forma política de se produzir esses materiais, né? É uma questão que deve entrar na nossa análise também. E o que eu falei sobre narrativa, né? Você vai ter esses objetos, eles vão te dar uma percepção sobre aquele fato, e você vai tentar narrar uma história sobre aquele fato, utilizando esses objetos que você juntou para traçar uma narrativa sobre aquele fenômeno que você está querendo apresentar. Por exemplo, eu quero contar sobre a biografia do Einstein. Então, eu vou juntar vários documentos, documentos que ele mesmo escreveu,
relatos de outras pessoas que contaram histórias. Juntando a esse material, eu traço uma narrativa biográfica da vida do Einstein, né? Esse é o sentido da narrativa histórica. Então, esses materiais eles foram produzidos com alguém, eles têm uma intencionalidade na sua produção e a gente precisa entender que eles não são neutros, né? Não são objetos neutros. O dado ele não é neutro, tanto em sua produção como na nossa apropriação dele, né? Então, alguém produziu ele com uma intencionalidade. A gente, quando vai se apropriar desse objeto, a gente também tem uma intencionalidade política, né? Nessa leitura que a gente vai fazer dele e na narrativa que a gente vai construir. Então, essa primeira conversa é só para a gente tirar um pouco do dogma da história, tanto no sentido de que ela é neutra, como no sentido de que as narrativas históricas são fatos consumados, porque às vezes dados podem aparecer novos e a narrativa pode ser mudada com algum outro fato novo. E também a narrativa ela pode ser controlada no momento que você escolhe alguns materiais em detrimento de outros e observa eles com uma epistemologia diferente. Então, alguns cuidados que a gente deve ter quando a gente pega algum texto histórico nesse sentido. Então, aí tem uma quantidade de vícios que a gente encontra nesses textos históricos e a gente deve estar atento a eles. E esses vícios, não é que a gente consiga se livrar deles totalmente, mas a gente consegue superar alguns ao longo do tempo, quando a gente vai percebendo que eles são vícios. Isso enquanto campo da historiografia. Ela percebe que aquilo é um vício da sua observação e da sua análise e produz um movimento para superar aquele vício, né? Isso não quer dizer que todas as narrativas historiográficas são falsas, mas é assim que a ciência funciona, né? Ela chega numa percepção em que aquele olhar talvez não seja o mais adequado para os objetos e produz um novo conjunto de interpretações para aqueles fenômenos. Então vamos voltar ao nosso tema inicial, né? No início dos tempos. Então, se a gente for pensar na vida humana, né, que talvez a parte mais interessante que nós possamos pensar sobre o homem é que ele transforma a natureza, né? E esse transformar a natureza ele exige um trabalho com uma intencionalidade, né? Eu vou fazer isso com essa intenção, né? Então, essa intencionalidade, esse trabalho humano de transformar a natureza, talvez seja um dos primeiros indícios, inclusive, que eu posso identificar como ciência, dependendo da minha categoria de ciência. Então, tem toda uma prática de trabalho, de como realizar, por exemplo, como que eu vou afiar uma pedra, né? Então, tem um conjunto de classificações que eu posso colocar e que eu posso ter uma posição crítica sobre essas classificações, que, a princípio, a gente não tem dado, não tem informação sobre isso. O que a gente tem de informação é só os materiais que foram encontrados ao longo do tempo. Mas eles mostram que há uma intencionalidade, né? Tem um objetivo para se afiar uma pedra. Ela serve para cortar alguma coisa, ou para matar um animal, para retirar sua pele. O uso do fogo para realizar, acho que é curtume, o termo, curtume de couro, para cocção de alimentos. A construção de abrigos, né? Então, a gente percebe que existe essa intencionalidade e essa preparação do material com aquela intencionalidade. Então, talvez uma das questões fundamentais para o nascimento da ciência seja essa transformação da natureza com alguns objetivos e com ideias que os homens têm, né, ao longo do tempo. Então, se a gente for pensar, né, como que era transmitido esse conhecimento, antes da escrita, a gente tinha basicamente danças, a contação e
ilustrações, né, como a pintura rupestre ali. E a gente consegue perceber, por exemplo, como essa pintura ao lado ali, que ela tem, se eu não me engano, uns 10 mil anos, um certo conhecimento sobre a vida, né, animal. Então, uma das outras questões também importantes é o desenvolvimento de agricultura, de criação de animais. Então, se a gente for pensar todas essas questões que envolvem da intencionalidade, porque plantar envolve uma intencionalidade, a organização daquela plantação. Isso, de certa forma, traz o dado que a gente tem de que, de certa forma, a maioria dessas populações se hospedaram, vamos chamar assim, ao longo de lugares com água, né? Já que tinha acesso para plantação, para mesmo para beber. Então, essas civilizações elas não se deram muito longe de um córrego, de um rio, de alguma coisa que permitisse eh, a plantação. Então, essa vida sedentária também, ela permite que você otimize um pouco a carga de trabalho e você consiga começar a produzir outras classificações, né? Que sentido outras classificações? As pessoas podem começar a trabalhar em outras coisas além de coletar e caçar. Então, com essa sedentarização, e começam a aparecer outras necessidades que precisam ser atendidas, como guardar os grãos, você vai começar a ter produção de potes de barro e assim por diante, né? Então, produção de vestimentas e a própria questão da construção das casas também ela vai melhorando porque ela precisa aguentar as intempéries do tempo. Uma das questões que a gente pode pensar sobre as diferentes residências, né, que a gente pode encontrar nessas civilizações, talvez sejam as questões mesmo de matéria-prima e das intempéries que elas precisassem vencer naquele momento. Né? Nesse sentido, a gente pode pensar nessas questões de por que determinados tipos de casa, se é de pedra, se é de barro, se é de outra coisa. Além da questão da aleatoriedade, né? De algumas descobertas que podem ter acontecido. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente consegue entender, nesse primeiro momento, antes da gente entrar nas discussões sobre as civilizações, é que esse processo humano de classificação, de produzir trabalho que transforma a natureza, essa característica humana que consegue com que a gente consiga produzir depois isso que a gente chama de ciência, né? Que também é um conjunto cheio de classificações e de ideias nesse momento. Então, só para fechar a nossa discussão, a gente tem que pensar que talvez não seja interessante datar o início de quando começou a ciência, né? Porque isso traz algumas polêmicas que são difíceis de responder, né? Mas o interessante é a gente pensar e problematizar qual que é a nossa visão de ciência, o que a gente considera como ciência, que algum campo do pensamento precisa ter para que a gente considere ele como ciência, para que a gente consiga pensar como que ele teria se originado, onde que ele teria se originado. E uma outra questão também que é importante a gente pensar, que essas interpretações elas sempre são produtos de uma visão política que a gente tem sobre as coisas. Em que sentido? Tem várias visões de ciência, eu vou adotar uma e defendê-la, em detrimento de outras visões que podem aparecer. Nesse sentido, é uma visão política. Ela parte de uma visão de mundo específica. Então, essa é a nossa primeira aula e até mais.